Hoje é muito, muito fácil manter esta conversa, manter este diálogo, porque tenho o prazer de ser amigo do Zé Neto, muito antes de ser um admirador, confesso, da sua carreira como treinador, da sua carreira académica, da sua carreira como professor. Bom, o Zé Neto tem um livro imenso que nós podíamos aqui desvendar, mas não o vamos fazer, pelo menos para já, e até porque não temos todo o tempo do mundo para o podermos fazer. Hoje vamos falar de desconfinamento. E se tu, Zé, tens uma visão positiva deste desconfinamento, achas que os portugueses vão aproveitar, depois de terem passado tantos meses fechados em casa, para começarem a fazer algo que é de senso comum, que é praticar exercício físico, porque durante tanto tempo ouviram tantos especialistas como tu dizer exercício físico é fundamental para termos saúde e felicidade. Achas que os portugueses vão mudar de comportamento? Eu penso que isso nunca deixou de estar presente nas pessoas, na expectativa das pessoas. Elas eram encerradas sobre si própria, fechadas sobre o seu casulo, mas com aquela necessidade, se calhar pelos peitoris da janela, se calhar pela vontade própria que tinham dentro do peito, mas com a impossibilidade de sair, foi quase como um soltar de época, quando nós fazemos uma pré-época, soltar para a vida, quando nós temos necessidade de ir ao terreno, soltar para converter a causalidade num efeito devastador de alegria, de paixão, de delicadeza, de devoção, de otimismo, de responsabilização coletiva. Portanto, as pessoas estavam com esta necessidade que ela não foi esquecida, antes pelo contrário, foi montada ao longo do tempo, como uma necessidade quase obrigatória de sair destas amarras, é quando um preso que está na cela 3x2 e tem necessidade, quando ouve as portas a baterem, nas celas todas, quando chega à sua cela, ele liberta-se daquele fenómeno de estar ali presente de uma forma tão vou desligar aqui isto, tão própria. José, mas o que eu te perguntava era no pré-Covid. Nós já tínhamos constatado, até através de alguns estudos que tu próprio fizeste o favor de me enviar, de partilhares, que os portugueses podem dizer que praticam, mas, na realidade, praticar exercício físico é só para uma parte muito pequenina da população. Isto quer dizer, na prática, que o confinamento foi aproveitado por aqueles que estavam confinados para sair de casa para praticar desporto. Mas, na prática, esse hábito não existe. Claro, nós sabemos que a prática desportiva, e logo aqui no país, não é? Nós temos uma média, sei lá, uns estudos que nós temos cerca de meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas inscritas, federadas, masculinas, 410 mil e 156 mil femininas, portanto há ali cerca de 600 mil pessoas que estavam federadas e houve cerca de 200 mil que deixaram de estar federadas, não é? Portanto, uma grande percentagem. Portanto, e mesmo assim a prática esportiva vai ser muito, muito pequena, só, enfim, comparável com a Grécia em termos europeus. Nós tínhamos uma média de 23% dos portugueses que praticavam desporto, 19% de uma forma mais ou menos regular e 4% de uma forma ocasional. Desporto e atividade física, chamemos-lhe assim, 34 em 100 homens e 4 em 100 mulheres, em que cerca de 77% diziam que o mais importante para eles era, enfim, os jogos de tabuleiro, jogos de TV e jogos de computadores. É evidente que estas doenças circulatórias que matam a média de 33 mil pessoas e os AVCs andam cerca nos 11 mil em cada ano, revelam efetivamente isto. Portanto, a prática desportiva é muito ténue, mas, de facto, ela é necessariamente importante. E, à medida do tempo, nota-se agora, como eu estava a dizer, as pessoas estavam um pouco fechadas. Se calhar faziam-no, mas de uma forma muito, muito pouco, mais intuitiva do que profilática, chamemos-lhe assim.
E, de facto, essa questão da afirmação da tal opcionalidade, da tal capacidade de superação, esta capacidade de proporcionar um convívio e de relação social, agora já se começa a ver. Eu vejo aqui mesmo, aqui na minha terra, aqui em Paços de Ferreira, as pessoas caminham, vão ao parque da cidade, andam, perguntam, questionam, é de facto uma coisa extraordinariamente rica. Parece que é um abrir das janelas à vida. Porque, de facto, é esse combate ao sedentarismo, essa promoção da saúde, essa prevenção das doenças cardiorrespiratórias, fundamentalmente, que causa cerca de 900 mil mortes por ano, e de facto, há estudos que nos dizem 10 a 16% de cancro da mama, do cólon e do reto, e 26% de doenças cardíacas, há percentagens elevadas que nos dizem: vá para a rua, caminhe, faça exercício. E, de facto, antigamente dizia-se que é preciso ser forte para fazer exercício. Hoje faço exercício para ser forte e para salvaguardar, de facto, a sua capacidade de relação com a vida. É evidente que, atenção, há muita gente a fazer, e anda muita gente a fazer muito mal também. Porque uma coisa é fazer o exercício de uma forma correta, de uma forma organizada, e outra é fazer as coisas de uma forma abusiva, chamemos-lhe assim. Há uma série de condicionantes que nos permitam, de facto, que esta prática generalizada do exercício, que é de facto um aumento de bem-estar, de prazer, no sentido de que possa causar melhoria da saúde e recuperação de uma multiplicidade de doenças, não é? Por outro lado, é uma porta aberta para muitas doenças, porque fazer o que não deve ser feito ou fazê-lo de uma forma incorreta são males do mesmo tamanho. As pessoas a caminhar, crianças com pessoas mais adultas, eu vejo pessoas a arrastar-se um pouco com a sua bengalita, mas querem ir com a filha ou querem ir com a mãe e não querem ficar para trás para não dizer que parece mal e lá vão por aí fora. Quer dizer, há necessidade cada vez mais de fazer uma profilaxia desta dinâmica, que é fundamental. Por isso é que eu até propus aqui, nós tínhamos aqui em Paços de Ferreira, e agora propus, até ainda ontem estive a conversar com uma autarquia, no sentido de me voluntarizar com um centro médico daqui de Paços de Ferreira, com a Câmara Municipal, com o centro médico, com a Cruz Vermelha, de termos ali uma mesa de análise. Vamos fazer o mês de maio, mês de coração, como aqui há uns anos eu fazia todos os anos, mês de maio, mês de coração. As pessoas ficavam tão contentes que depois começaram maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Todos os domingos as pessoas iam, tinham uma mesa, tinham um controle médico, verificavam a diabetes, verificavam a frequência cardíaca, a tensão arterial, caminhavam um bocadinho, voltavam outra vez a verificar, ficavam a analisar, comparavam os dados, bebiam um bocadinho de água, tínhamos um técnico a fazer o seu aquecimento, a sua profilaxia para o movimento, trabalhando um bocadinho as articulações, nomeadamente se era para correr ou para caminhar, as articulações tibiotársicas, se era para fazer exercícios com pesos, trabalhar um bocadinho a estrutura dorsolombar. Começámos a trabalhar especificidades e as coisas correram de uma forma tão extraordinária. Criámos 300 ou 400 centros de treino, ou centros de lazer, chamemos-lhe assim, e as pessoas, para além de irem fazer a prática e depois tomaram o seu banhinho, alguns até levavam a sua merenda e comiam em família. Era uma forma de trazer para o desporto um eco de substância de amor pela vida, ao fim e ao cabo. Desporto, mas estás a apontar um exemplo que é apenas um exemplo, porque os números contrariam essa tua tendência para beneficiar a tua comunidade mais próxima. Aquilo que nós reconhecemos, todos, é que a quantidade de portugueses que fazem exercício físico continua a ser uma quantidade muito diminuta face às necessidades da própria comunidade. Ou seja, todas as pessoas são capazes de reconhecer que precisam de fazer exercício físico, mas na verdade não o praticam. Por aquilo que tu tens estudado, porquê é que isso sucede? Porque nós não temos pedagogia, formação académica, literacia académica de base para depois percebermos que é através do exercício que podemos ser não pessoas com mais saúde, eu vou mais longe, pessoas mais felizes. Exatamente. Essa transcendência para a felicidade, que tu disseste muito bem. O desporto como transcendência para a felicidade. Aliás, é um trabalho que eu estou em investigação com o nosso querido professor Manuel Sérgio,
que ontem fez 88 anos, que coisa bonita, e ainda me falou um bocado a tese dele, que o nosso cardeal Florentino Mendonça lhe convidou na Universidade Católica. Há uma tese do professor Manuel Sérgio, é uma tese, ele é catedrático e tem uma tese na universidade que chama-se Desporto ou Atividade Física, Transcendência para a Felicidade. Esta transcendência de quando a gente está sob o terreno de jogo e olhar para o lado e ver um amigo, um companheiro, alguém que respira o mesmo ar, alguém que partilha a mesma conversa, e é que se a conversa é agradável, ele ao mesmo tempo que está a caminhar, está a cultivar a sua consciência crítica perante a vida. Isto é uma coisa extraordinária. E sempre com um sorriso nos lábios, sempre com a capacidade de conversar, etc, etc, etc. Eu estava a dizer, olha, isso é de facto uma falta de iliteracia, é uma falta de cultura, chamemos-lhe assim, é tudo é cultura, claro, mas o movimento também é uma cultura, o desporto é cultura em movimento, chamemos-lhe assim, o exercício é uma cultura em movimento, em que tem que ter, de facto, além do prazer da organização estrutural, então, e a criança que brincar, a brincar para uma criança é uma lógica também para a transcendência, como comer é uma lógica para a sobrevivência. Portanto, a criança tem esta bivalência da sua própria vida, foge da sua preguicita aguda. Quando hoje vemos muitas vezes crianças que vão para casa, passam a vida no computador, entram na questão que nós falamos no outro dia, até em relação ao excesso de peso, não é? À gordura e os seus efeitos contraditórios em relação à doença. E, de facto, o exercício promove um pouco isso. Isso é falta, para responder categoricamente à questão, é uma falta de cultura que tem que estar presente aonde? No local onde ela deve ser ensinada, na casa de cada um e na escola, fundamentalmente. Na escola, fundamentalmente, se ensina a perceber melhor os logaritmos, ou perceber melhor a história, ou perceber melhor a geografia, ou uma língua estrangeira, também tem que perceber melhor o movimento como um elemento comportamental para a vida. É aí, é na escola, fundamentalmente. Não é só o passatempo em si, é a sua capacidade de realização pessoal. Eu, por exemplo, recordo-me algumas vezes nós fazíamos, que havia eu tive sempre esta alegria de poder fazer do movimento uma constante da minha relação com as pessoas que me conhecem. Então, o que é que fazíamos? Uma vez nós fizemos uma saída, vê lá, fizemos uma saída, por exemplo, da escola, aí já foi para aqui, sei lá, foi em 1990 e qualquer coisa assim. Da escola, assim, as pessoas têm que sair, têm que caminhar, mas têm que caminhar de uma forma que dê prazer em fazê-lo tal. Por isso é que se construíram depois os tais 3 centros de atividade, de lazer, etc. Porque neste momento não havia nada. Portanto, a gente tem que bater à porta. Não é só bater à porta quando canta as janeiras pedir algumas esmolas. É bater à porta pela nossa necessidadezinha. Então, fazia uma saída de um grupo e ia para o Mosteiro de Ferreira. O Mosteiro de Ferreira é românico. Ter lá um professor de história a falar sobre o Mosteiro de Ferreira. Como é que ele foi, como é que isto, aquilo, aquilo outro. Outro grupo saía da escola para a arte de Gessé, que só existem 2 ou 3 em Portugal, uma de São Francisco, outra aqui, que é a história de David, de Judá, etc, etc. Portanto, a história da antiguidade religiosa que está lá bem descrita na igreja de Carvalhosa. Tínhamos lá uma professora também a falar um bocado sobre essa evidência. Outro grupo saía para a casa do Dr. Nicolau Carneiro, foi o implantador da República aqui nesta zona e esteve na luta, por isso mesmo explica alguém na área política a explicar o fundamento da República. E outro grupo saiu para a Casa da Praça, onde foi a primeira sede da Câmara Municipal, que não era aqui em Paços de Ferreira, mas pertencia a Negrel, São Tirso e Refógios. Portanto, as pessoas saíam caminhavam 100 metros, não, caminhavam 50 metros e corriam 100 metros, caminhavam 50 metros e corriam 100 metros. Sempre com o professor a acompanhar, com um bocadinho de água a acompanhar. Chegavam lá, recebiam uma lição de história. Regressavam, outra vez tinham uma mesa bonita, de tipo Fernel, na cantina, para toda a gente, com as concertinas daquelas localidades onde nos deram a oportunidade e violas para dar àqueles alunos a felicidade da festa do movimento. Ora, isso deu origem a quê? Deu origem a que as pessoas, os meninos, chegassem a casa e dissessem: eu fui até ao Mosteiro de Ferreira e foste lá, foste a pé, foste a pé, Ferreira, não, fui a Camargo. E o pai depois dizia: então lá, e já percebi, o que é que foste lá fazer? Vou conhecer o Mosteiro de Ferreira. E o que é que tem o Mosteiro de Ferreira? Tem isto assim, assim. Quer dizer, foi um transporte usando a saúde, o movimento e a sua relação estabelecida, enfim, nos grupos que participavam,
com o conhecimento também adquirido, e isso deu uma alegria muito grande, e tanto deu que depois nós fizemos inclusivamente, sei lá, aqui as corridas à volta do concelho, as freguesias todas, que levavam a bandeira da freguesia, transportando a bandeira no local próprio no dia feriado municipal. Quer dizer, as pessoas saíam de 16 freguesias, 16 elementos de cada freguesia, saíam de Paços de Ferreira e uma Ferreira. Depois, uma estação. Quem é que chegava em primeiro? Espera. Para ver, fazer a contabilidade. Depois, fazer um bocadinho de competição também, claro. Isto já foi na corrida, já não foi na marcha. Sim. É necessário um bocadinho de competição. Quem é que chegou primeiro na primeira estação? Pode ninguém passar à frente de outros, nem nada, ter uma coisa controlada. Depois, Mons de Ferreira a Friamundo, 2 km e 700 metros. Quem é que chega? Na saída, na chegada, uma bomba. Tão, que já chegaram. Os que vinham a seguir já diziam, aí chegaram ali, um foguete na saída, aí já vêm eles e tal. Começou logo a aquecer. Portanto, esta relação está extraordinária. Chegava o Friamundo, Figueiró, Raimundo, Codesse. Chegavam, davam volta ao concelho, umas distâncias maiores quando era plano, as distâncias mais curtas quando era muito inclinado. E nós andamos a explicar porque é que as distâncias eram diferentes, porque o percurso também era diferente e tínhamos que ter em conta este fenómeno. Quer dizer, foi fantástico, foi uma aprendizagem crescente de dar às pessoas esta filosofia de vida que não gasta nada, antes pelo contrário, só não gasta nada porque nem precisa de dinheiro para se inscrever em nenhum ginásio, nem nada, embora também seja importante para alguns casos específicos que nós conhecemos, nomeadamente ao nível das doenças, que é importante, mas, e pronto. Esses são alguns exemplos de algumas ações. Algumas ações. Mas falemos da realidade. Da realidade. Que nós constatamos diariamente. Continua a ser a disciplina de desporto ou de exercício físico, ou chama-lhe aquilo que acharem melhor, continua a ser o parente pobre da formação académica dos jovens, desde a infância até à universidade. Continua a ser o desporto quase que a bengala para termos um bocadinho mais de média, porque o professor de educação física vai fazer o favor de acrescentar mais uns pozinhos para ver se aumenta a média do aluno? Às vezes pode acontecer isso, infelizmente. Quer dizer, às vezes anda tudo na luta pela nota, não é? A nota em dinheiro e a nota em valor acrescentado para poder entrar na universidade. Mas a disciplina não tem que seguir normas? A disciplina não tem um programa tal e qual como tem as outras disciplinas? Exato, tem um programa. Agora estou no ensino superior, mas quando estive muitos anos, eu estou a dar aulas desde 1975, portanto, eu lá estou dia 7 de janeiro de 75, onde apanhei um tempo de várias circunstâncias, em que a disciplina era apenas para quem quisesse, em que o professor de educação física, nos meus tempos, nos meus primórdios, enfim, nem ganhava tanto como um professor de outra disciplina. Nós só tínhamos o ISEF de Lisboa e a Escola de Instrutores de Porto e Lisboa, não é? Depois, mais tarde, com o Carlos Queiroz, o Carlos Queiroz abriu em 75, 76 o ISEF de Lisboa, 74, 75 de Lisboa, e nós 75, 76 o ISEF de Porto. Portanto, o ensino superior, a integração do ensino, da atividade esportiva, chamamos assim, da educação física e do movimento e do desporto, ao nível superior, integrado nas universidades técnicas de Lisboa e do Porto, a partir de 1975, 76. Quer dizer, eu fiz o meu primeiro curso, mas 76 a 81. Vê lá tu, com mais de 2 anos de estágio e tal, 76 a 81. Até aí havia só o INEF de Lisboa, que era o 7º ano mais 3, e as escolas de instrutores. Quem tivesse o 2º ano de escola de instrutores, podia para o INEF. Portanto, para além de... Porquê? Porque o movimento implica responsabilidade, implica autoridade e implica democracia. O movimento é um ato democrático. Em que existe respeitabilidade e existe exigência. Não pode existir o conflito, porque senão o outro desaparece. Se eu estou a jogar uma equipa contra a outra, existe conflito, o outro chateia-se e não vem mais. Portanto, tem que haver respeito, disciplina, autoconhecimento, ter regras próprias. Aliás, o desporto esta área é fantástica. Eu cheguei-te a dizer, segundo aqui há uns tempos, não foi há muito tempo, foi há 6 ou 7 anos, os meus alunos de mestrado fizeram um trabalho de investigação em que os alunos que tinham atividade desportiva nos clubes
para além da sua área normal de educação física nas escolas preparatórias, e cujo treinador tinha, não era preciso ser licenciado ou doutorado ou mestrado, mas que tinha uma qualidade educativa baseada num exemplo, baseada numa filosofia de bem servir, baseada numa filosofia de bem entender e atender, baseada numa filosofia num código de valores que lhe era bem peculiar. Esses alunos, 82%, tinham melhores notas a matemática e a física, porque o movimento implica, o jogo, implica uma dinâmica no espaço e no tempo, mas é uma ginástica no vê, observa, traduz e executa. Portanto, esta relação causa e efeito está ali sobre o jogo. A sala de aulas não tem paredes, a sala de aulas é um campo ao ar livre. Depois existe esta coisa fantástica que é poder exercer aquilo que pode. É evidente que muitas vezes as pessoas também exigem mais de si mesmo e acabam por, como eu disse há um bocadinho, ultrapassar aquilo que é possível. Portanto, a disciplina de educação física acabou por ganhar um espaço pela luta constante dos seus profissionais que foram saindo das universidades. Quer dizer, havia só no Lisboa e Porto, o ISEF Lisboa e Porto, entretanto começaram a existir também Coimbra, e depois começou a existir também os institutos superiores públicos e privados, os politécnicos, e hoje existe de facto uma forja fundamentada, orientada e profissionalizada, capaz de poder dar resposta a esta situação. Estás a querer dizer é que a disciplina de desporto... Eu até achava bem, por exemplo, eu acho que iremos lá chegar, olha, queremos lá chegar. Ainda agora está a dizer a roda de coisa, ainda vi na televisão, acho que foi... ao meio-dia no telejornal, a roda do jogo, não sei o quê. Portanto, as crianças estão na escola, não é? Têm uma hora de trabalho na escola de ensino básico, e depois vão uma roda e gira a roda e diz, agora caminhar, e agora saltar, 10 saltos, agora fazer abdominais. As crianças fazem 5 minutos de intervalo, não é bem intervalo, é uma atividade completamente distinta daquela que estavam a fazer, e quando elas entram outra vez no estudo, saem mais aptas para poder aprender. Isso vai aparecer nas empresas. As empresas, e aliás, lá fora já fazem. Os trabalhadores trabalham um determinado tipo de tempo, têm um determinado intervalo, fazem exercício de alongamento, de relaxamento, de mobilização articular, de mobilização de determinado tipo de atividade em 5, 10 minutos, e depois, quando regressam ao trabalho, têm visto que, de facto, a sua resposta ao trabalho realizado é de uma eficácia muito maior do que aquela que estava naquele momento a adquirir. Portanto, esta função nos hospitais, nas casas de centro de saúde, deveria existir alguém na área da fisiologia, na área do treino, na área da fisiologia, na área da educação física, em que o médico dizia, olha, o senhor tem um problema do coração, tem uma doença do coração, etc, etc, etc. Portanto, e nós sabemos hoje que, claro, a civilização consumista, altamente tecnológica, em que a tarefa por vezes conduz à lei do menor esforço e, portanto, o indivíduo é capaz de passar a maior parte da vida sentada, tanto o automóvel, a televisão, o computador, a vivência, a subir os prédios em altura, etc, etc, etc. As crianças fartam-se de se estender no sofá, ver televisão, elas dizem, há estudos que dizem que 3 a 6 anos vê 28 horas de televisão por semana, acrescentando-lhe uma média, porcentagem de elemento de gordura. Portanto, o exercício físico promove a saúde e na prevenção das doenças e no aparelho circulatório e, aliás, na Clínica Mayo nos Estados Unidos, há trabalhos que nos dizem que as pessoas que praticam exercício e atividade física de forma regular e contínua vivem, em média, 2 a 5 anos mais do que aqueles que não o fazem e têm, pelo menos, 20% de possibilidades de sofrer um ataque cardíaco fatal. Portanto, lá está o coração a bater uma média 70 vezes, 75 vezes por minuto, pode ser treinado a bater menos 10, 15 vezes, o que tem logo uma capacidade de consumo de energia muito mais baixo, logo trabalha durante muito mais tempo. Bom, em suma, para ver se eu consigo perceber este cenário. Deixa-me concluir, no centro de saúde, este técnico devia estar lá, o médico diz assim, o senhor tem atenção um bocadinho elevada, o senhor tem a diabetes, o senhor tem um problema aqui na coluna, olha, faça o exercício. E o que é que eu faço, doutor? Olha, para caminhar,
pronto, vá para um ginásio, vá fazer natação, vá fazer não sei o quê, depende. E o que é que eu faço em natação? Nada, nada não. Se eu tiver aqui uma descose dorsolombar, nadar bruços faz mal, não é? Portanto, eu tenho que nadar costas ou bruços, ou então ficar em suspensão na água e fazer marcha com umas boias, etc. Portanto, faça agora isto. Se eu tenho um problema de tensão arterial um bocadinho elevada, vá um bocadinho ao ginásio e tal. E nas máquinas, faça um bocadinho de exercícios com pesos, depende de que pesos, quanto, como. Os tais 20% de força máxima, de 10 a 15 vezes, com 2 a 3 minutos de intervalo entre cada vez. Portanto, há questões de ordem profilática fundamental, porque o exercício mal feito, como eu disse há bocadinho, também acaba por regenerar a própria célula e a dar-lhe outra consequência que não aquela que nós desejamos. José, em sumário, Sim. aquilo que estiveste a dizer é que nós vamos ter, com certeza, progressão na disciplina de desporto, porque a formação daqueles que estiveram durante estes 40, quase 50 anos a ensinar desporto, também a sua formação e a sua capacidade, a sua capacitação para passar a mensagem também não era tão preenchida, tão sabedora, quanto das outras disciplinas clássicas, como o português, a história, a matemática, a geografia, a filosofia, por aí fora. A progressão também terá de acontecer exatamente porque estamos mais próximos do conhecimento. É isto que estás a querer dizer. Exatamente. O que te pergunto a seguir é se os responsáveis políticos têm essa sensibilidade. Se tu julgas que eles têm essa sensibilidade face a esta disciplina. Ora bem, tem essa sensibilidade próximo das eleições, como quase sempre. Não é? Próximo das eleições tem essa sensibilidade. Vamos fazer campos de futebol, vamos meter... Aqui havia alguém que num determinado conselho dizia que queria um campo de futebol em cada freguesia. Eu só me ria, como é que é possível? Isto não era melhor dividir grupos de freguesias e ter um sintético, uma piscina de água aquecida e um pavilhão para dividir pelas freguesias. Bem, claro que quis fazer campos de futebol, a maior parte deles nem era utilizado, e alguns até nasceram erva que depois as pessoas apanhavam para os coelhos, portanto não era para nada. Não é? Portanto, é preciso fazer um estudo, claro. E hoje existe pelouros, não é? Existem nas autarquias pelouros substancialmente eficazes, com quadros devidamente personalizados. Não é? Nós temos na universidade gente que está preparada para sair para o treino, não é? E é por isso que nós estamos a ver hoje cada vez mais na área do treino, na formação, gente qualificada. Já não se vê aquela especialização precoce como vias antigamente, não é? O indivíduo acabava de fazer o treino, viam os séniores a saltar, viam os séniores, faziam como o sénior. Fazer as coisas de uma forma antes do tempo. Quem faz aquilo antes do tempo também acaba antes do tempo. Não é? A especialização precoce é a coisa pior que pode acontecer numa criança que ainda não está completamente desenvolvida no seu aparelho locomotor, não é? E, portanto, acaba por, enfim, ter um perfil de antecipação especializada e depois até pelo desgaste e pelo consumo e pelo exagero acaba por desistir. O tal contraciclo, não é? Portanto, vemos indivíduos a sair preparadinhos para o treino, dar treino qualificado, na criança que cresce para vencer, de uma forma ordenada, que a sua idade biológica já é adaptada ao exercício que vai realizar. Às vezes vemos indivíduos de 10, 12 anos, um indivíduo ou de 12, 13 anos, em que um indivíduo de 13 anos, pelo seu código genético, já tem para uma idade, para aí 16, 17 em relação ao outro, mas o outro que tem 13 anos, o seu código genético, o seu padrão genético, enfim, do seu habitat e do seu crescimento, não foi tão rápido como o outro, mas tem a mesma idade cronológica, não pode fazer o mesmo trabalho que faz o outro. E, no entanto, já sabemos, mesmo nos próprios clubes, já existem treinadores altamente qualificados que nós estamos a formar na universidade para estar presente nos clubes. É por isso que hoje é completamente distinto, porque existe uma equipa de trabalho modelada em relação à qualificação de tarefa formada nas universidades. Primeiro ponto. Ao nível das universidades, a formação é feita deste modo. Ao nível da gestão, a mesma coisa. Nós temos cursos superiores de gestão de desporto, não é? Na minha casa, bem lançadinhos na vida, e temos exemplos, não vale a pena, de alta competição que se fizeram,
enfim, o Carlos Rezende, o Vítor Bahia, etc, o Fábio Faria, etc, que estão lançados na vida, o Ribeiro, estão lançados na vida na gestão dos clubes de alta competição e também não só, também nos ginásios e noutros locais de trabalho, nas autarquias também. Portanto, gestão de desporto que sabem e experimentam essa filosofia do atendimento profilático do desporto na causalidade. Desporto de acordo com a base temática desta terra. O que é que esta terra mais gosta? É o jogo popular, jogos tradicionais. Temos que ir ao jogo tradicional, perceber o quê? O que é vida através do jogo, malha, através da malha, aqueles jogos da malha, os jogos da bola de pau, os jogos do peão. É preciso fazer renascer toda esta dinâmica. E temos gente capaz de estar a estudar esta dinâmica e agora aplicá-la de uma forma mais, não tão, enfim, indelével, mas de uma forma mais profícua, de uma forma mais... E depois, claro, as próprias instalações. Nós vemos hoje, não é? A gente quando via o quê? Um campo relevado ficava a salivar. Quando é que a gente via um campo relevado? Ficava a salivar. Era o Estádio Nacional e o Estádio não sei quê do Sporting, o Estádio do Porto, o Estádio não sei quê, mas a maior parte é tudo pelado. Nós hoje vemos ali instalações fantásticas, aparelhos de intervenção autárquica, em que é já uma mais-valia para a sua terra também. Pistas, pavilhões, e até o desporto de lazer, zonas especificamente preparadas para o desporto tradicional. Já existe também este fenómeno em algumas terras que eu conheço, não só ali naquela zona de Aveiro, mas também aqui no norte, em algumas zonas do Alto Minho, zonas específicas para o desporto de lazer, que é uma forma de ir à cultura da história. Cultura da história, malha. Nós aqui um mês em Pasto de Ferreira, lá estou eu com Pasto de Ferreira, desculpem lá, mas fizemos aqui um torneio de jogo da malha, a malha, e além do jogo da malha, Jorge, foi uma das coisas tão bonitas. Além do jogo da malha, fizemos um conjunto de quadras populares, um concurso de quadras populares, em que um júri feito por vários professores, e foram centenas e centenas de quadras populares. As pessoas, além do jogo da malha, que ao fim de semana era jogado aqui numa zona de um campo ao ar livre. Pá. As pessoas eram pedreiros, eram médicos, eram carpinteiros, trolhas, professores, é tudo ali a jogar a malha, bebiam o seu copinho de vinho, ali não era copo, era canequinha, caneca, do vinho que saía ali da esquiça, da pipa, não era cá de garrafões de plástico. Os bolinhos de bacalhau, as concertinas de Minho, sei lá, os cavaquinhos do Dr. Gonçalo Sampaio, e depois e o concurso de quadras populares a acompanhar isto, a cultura associada ao movimento. Ainda me recordo a quadra vencedora, malha moída, moldada, com sangue e ferro desta gente, mãos por ti arrastada, raiz de um povo valente. Quer dizer, foi essa quadra vencedora, quer dizer, aplaudida pela forma literária e sentida por quem a jogou. Zé, mas não estás a ser um bocadinho saudosista? Se calhar estou a fugir. Não, se calhar estás... Eu só estou a fomentar o pensamento. Tu repara, tu tens estado a falar de algumas modalidades que são modalidades do nosso passado e que serviram, algumas delas, para até contribuírem para se formarem outros desportos. Elas foram a raiz de outros desportos. Exatamente. No entanto, a tecnologia, ela não pode ser ignorada e também é facultadora de algum exercício físico, porque senão também não podemos considerar o xadrez uma modalidade, porque o xadrez obriga-nos a termos o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa capacidade de concentração e de memória muito ativas, não é? Sim. Todas essas capacidades muito ativas, mas é também isso que os jogos de console e de computador também facultam. Não estaremos a diabolizar estes jogos de console e de computador, a diabolizá-los porque nós, das gerações mais velhas, não os sabemos jogar, logo não os compreendemos, logo excluímos as gerações mais novas, considerando que aquilo que nós fazíamos é que estava certo? Não, quer dizer, por um lado poderá fazer pensar-se isto, não é? Por outro lado também é uma fonte de aprendizagem. Quer dizer, eu se não sei vou aprender. Ainda bem que existe, não é? As coisas novas não é para ficarem ali penduradas dentro do guarda-fatos, não é? As coisas novas são para ser exploradas e, de facto, eu penso que e até uma atração familiar. Muitas vezes hoje nós vemos nas casas os próprios
sei lá, o meu filho, a minha filha, domina muito melhor estas novas tecnologias do que eu. Ensinaram-me até a ir ao encontro e nunca pensei que fazia aquilo que faço agora. Não é apenas ler as notícias, já faço muito mais coisas. Porquê? Porque me ensinaram, me foram ajudando, etc. E isso não é para abdicar destes princípios. Os jogos de tabuleiro, como dizias, é muito importante. Então, essa filosofia de obrigar a um pensamento crítico, eu estou a pensar, estou também a aumentar o meu nível atencional, o meu nível cognitivo, não é? Porque nós temos nós temos que também treinar o cérebro, e o cérebro também se treina, não é? Já dizia o Damasio, e treina-se de que maneira? Nós temos uma média, há neurologistas que dizem 66 mil pensamentos por dia. Por exemplo, o futebol, que é a minha área em específico, o jogador de futebol tem durante o jogo uma média de 10, 12 mil pensamentos. E destes 66 mil pensamentos, ou destes 10 a 12 mil pensamentos, 2/3 são negativos. O córtex frontal pré-esquerdo ali agarra esse pensamento e transformam. Eu vou para a baliza, se calhar vou falhar. Vem o ar, se calhar vai mostrar um cartão. Eu vou entrar, será que eu vou meter o pé? Será que eu me vou aleijar? Eu não sei o quê, eu vou para a estrada. Será que eu não sei o quê? Portanto, toda esta expectativa negativa está sempre presente. É uma parede que me está na minha frente. E, portanto, esta questão de desbloquear um pouco este fenómeno no meu campo existencial, cognitivo, também é muito importante. E estes jogos também ajudam a decifrar, a alertar, a treinar o nosso sistema neuronal, no sentido de dar também escape em relação à razão que também está presente. Não é. Mas só estes jogos digitais também permitem isso. Exatamente, também permitem isso e ajudam, portanto, eu não, de maneira alguma, não estou contra isso. O que eu não posso é nunca ser refém disto em relação ao demais. O homem é nós fazemos parte, nós temos um tesouro, que nós somos uma máquina. O homem é uma máquina pensante, não é? E a peça da máquina, que é a nossa peça, quando ela, enfim, numa máquina, enfim, que não seja pensante, uma máquina, um computador, que também pensa de outra forma, mas uma máquina, sei lá, uma máquina mecânica. À medida que ela for desgastando, o que é que tem que se fazer? Tem que se substituir. Não é? Uma lâmpada funde, tem que subir a lâmpada. Claro. Há aqui uma coisa que tem que... E no homem não. À medida que a peça ela só se desgasta se não estiver em movimento. O movimento é o elemento fundamental para a transformação do homem. Portanto, a peça da máquina é uma combustão única que só pode viver se for autenticamente renovada. E deixa-me aproveitar o tempo para falar um bocadinho sobre ti e perceber porque é que tu foste para esta área. O que é que te fascinou no exercício, o que é que te fascinou no desporto para te levar a estudar e a dirigir a tua vida nesta área? O que é que me apaixonou? Foi a vida. Quer dizer, o que é que me apaixonou? O que é que tu fazias antes de começares a estudar desporto? O que é que eu fazia? Estudava direito, andava em Coimbra. Estava em direito em Coimbra, pronto, porque também lá está, não se dava o verdadeiro eco de satisfação a esta área que estava, naquela altura, estava praticamente ao abandono. Quem é que era? Mas tu desististe do direito? Desisti. Okay. Desisti de direito. Ora bem, isto é uma coisa, digo-te isto. Vamos lá ver. Antigamente, antigamente, nós somos do antigamente, nós somos todos os momentos. Nós dizemos, fazemos anos. Cada dia é menos um dia, cada ano é menos um ano, não é mais um, é menos um. Mas estamos sempre em crescimento, não é? E quando deixarmos de crescer, então começamos a envelhecer. Quando deixamos de crescer, começamos a envelhecer. Portanto, eu fiz o meu 5º ano, o meu 7º ano na tropa, na Força Aérea, porque eu estava no 5º ano e os meus avós faleceram e eu fiquei muito traumatizado. Tive notas de 0,2, 1,4 no Liceu de Guimarães. Toda a gente me apontava-me o dedo. E já estávamos a estudar. Eu estou a fazer, vou na página 38 ou 40 na minha autobiografia e nunca mais saio da 4ª classe. Tenho tanta coisa para dizer, eu tenho tanta coisa dos treinos e do futebol e dos balneários, e eu assim, tenho que resumir isto, senão nunca mais saio daqui.
E eu já vou na página 30 e tal, ainda não entrei no liceu, pá. Pronto. Então, meus avós faleceram e andámos a estar 6 ou 7 da minha freguesia, no colégio, e mais 7 andavam para padre, andavam para 14 a estar na freguesia. Portanto, todas as pessoas, não havia essa possibilidade que hoje existe, das pessoas poderem estudar, tinham que pagar o estudo, não é? As pessoas diziam, ei, toda a gente conhecia a nossa vida, não é? Olha o estudante, olha, teve nota, ele teve negativo, olha, passou, e está ali o rádio maior, se calhar estão a fazer festa, ele passou, ele teve uma boa nota, quando eu chumbei com aquelas notas, aí fui quase vergastado pelo olhar das pessoas. Olha que a burra ali vai e tal. E eu é que percebia qual era a saudade que os meus avós me tinham deixado. Claro. Eu fiquei altamente doente. E eu então fui trabalhar para uma fábrica de móveis, para ir para a tropa como voluntário. Então fui trabalhar para a fábrica de móveis, era engraçado aquele trabalho, entrava a madeira ali, o Joaquim Moreira de Santos, em Rebordosa, e quanto é que custava a madeira, quanto é que depois ia para os marceneiros ia por folha, quanto é que custava a folha, o poliéster, quanto é que ganhava o trabalhador, por hora, por minuto, e eu dizia no fim, quando a obra estava pronta, esta obra custou tanto em termos de material e tanto em termos de mão de obra. E, portanto, já pode ver o que pode ganhar em relação a isso. Isto, se calhar, foi o princípio da estatística para o futebol. A investigação do trabalho para poder fazer o rendimento na obra. A investigação do jogo para melhorar o jogo. Bom, entretanto, eu meti os papéis para a tropa. Eu meti os papéis para ir para a Força Aérea como voluntário. E fui. E fui voluntário. Fui voluntário. E só 80% chumbavam. E como é que eu passei? Eu dizia, eu não tenho cunha nenhuma, eu vou chumbar. Então eu tinha e tenho uma relação fantástica com o meu interior, com o meu Jesus consagrado, o meu Deus consagrado. Os meus avós viviam junto a uma igreja, e eu então pedia a chave, quando a igreja estava fechada, pedia a chave ao padre, ou então ia lá, sentava-me um bocado e começava a conversar. Eu vou agora para a inspeção, tu vais-me ajudar, eu não tenho cunha nenhuma. Eu falava mesmo assim. Se alguém dentro da igreja está lá maluco a falar sozinho. Não é que eu passei. 80% chumbaram e eu passei. Depois, e o médico, quem era o médico? Era o médico de Sporting, o Branco do Amaral, o doutor Branco do Amaral, conheceste? Era um médico que estava lá, que depois mais tarde eu conheci o doutor, o senhor passou. O médico do Sporting que estava a fazer uma inspeção. E o médico disse assim, e tu não queres vir por 4 anos? Doutor, eu tenho que entrar, eu tenho que estudar, eu quero estudar, eu tenho uma marca na minha freguesia que as pessoas dizem, vai ali um burro, eu tenho uma marca, eu tenho que estudar, eu quero estudar, e na Força Aérea não dá muito para o ultramar, se eu tiver a sorte de não ir para o ultramar, eu vou preparar a minha vida, o doutor ajude-me. Mas quando sair da Força Aérea, tenho que estar na universidade. Dou 6 anos para fazer o 5º ano e o 7º ano. Por mim, que eu não tenho muito dinheiro, também me ajudar. E ele disse, estás a gozar comigo? Fazemos uma aposta? Vamos fazer uma aposta. Então até fomos depois ao Tia Matilde, um jantar que eu paguei, se vamos fazer lá uma aposta. Vamos fazer uma aposta. Lá fizemos uma aposta. E eu, olha, passei. Fui para a OTA, estive na recruta, fiz a minha recruta, e depois da recruta, para a especialidade era operador de radar, que havia aqui em Paços de Ferreira, e há um operador de radar, uma especialidade engraçada, que vem um avião, o avião levanta ali para Madrid, passado 1 minuto ou 2 já está a ser visto e nós controlávamos isto, mandávamos subir 2 caças ali em Montreal para fazer cruzamentos aéreos, portanto era uma especialidade, para além de bonita, era uma especialidade que me dava 1 dia de trabalho e 2 de descanso, portanto 24 horas de serviço, 48 horas de descanso, e depois 1 hora no SCOP, para ver, controlar, servir no altímetro, etc., e noutra hora a descansar, entre uma hora. E, portanto, nessa hora eu disse, vou agora ter aqui um tempo, mas se eu agora entrasse nesta especialidade. Mas eu... Então, fui outra vez à igreja e disse, agora é que era, agora é que tu me podias ajudar. Mas ia mesmo ao sacrário, sabes? Ia mesmo arrumava assim para o lado aqueles vestes lá, e abanava ali, tipo, agora é que tu me vais ajudar, ouviste? Não te esqueças, mesmo à saída da porta, não me lembro, a saída da porta, metia a cabeça para trás, não te esqueças de mim. Só com a cabeça para trás. Foi uma coisa espetacular. Eu digo-te isto, é de tão sentido, e parece que lá se ama aquela voz. Vais conseguir. Não é que dos 200 e tal gajos que pediram para entrar 36, eu estava nos 36. E depois é que eu vim para Monte Junto, e onde é que está a Carrinha? Era tudo, Lopes, Mercedes,
um indivíduo com carros descapotáveis, pá, Sim. Não interessam as marcas. etc. Uma série de BMWs, etc. Entra aí, pá, descapotáveis, os lotes Alan Coupé do Aragão e tudo. Entra aí, vamos embora. Então iam à carrinha, não há carrinha nada, pá. E eu é que vi, pá, estes gajos é tudo cunhas de generais e brigadeiros. Então tirei a melhor nota e vim para Paços de Ferreira. Olha, fiquei aqui em Paços de Ferreira 5 anos e meio. Agora é que vai ser. Estudava 10 horas por dia, pá, 8 a 10 horas, mas tudo controladinho. Das 8 às 10, isto, das 8 às 10, aquilo, tudo controlado. Na tropa, os oficiais de dia pediam-me: "Ó Zé Neto, tu estás sempre a estudar, pá, eu preciso melhorar a minha nota, a história, ou qualquer coisa do género, isto, aquilo, aquilo outro. Depois vamos à noite fazer aqui um sabático, vamos lá fazer, mas atenção, a uma febrinha, quem ganhar vai comer uma febre, é uma sorbia de borla." Epá, eu ganhava quase sempre aquilo, porque eu gostava de estudar, então era mais uma competição que eu fazia com eles. Pronto, quando eu saí para a Força Aérea, quando eu saí embora, em 74, andava em Coimbra, em Direito. Sim. Portanto, eu entrei com frequência de 5º ano, nem o tinha, e saí andava em Coimbra. Pronto. Olha, ia tirar o curso de Direito e tive uma sorte, pá, porque eram 3 indivíduos candidatos a entrar num banco, o Banco de Angola aqui em Paços de Ferreira, e um bancário ganhava bem naquela altura, ganhava o dobro dos professores. E eu era para entrar no banco, mas tive uma sorte, pá. Porquê? Porque éramos 3 candidatos para entrar 2. E os 2 tinham o 5º ano, e eu que estava em Direito, mas como os 2 eram de coisa e tal, de um partido que na altura estava a dar forte e feio, lá com Estrelas e Companhias Limitada, entraram eles e eu não entrei. E eu disse assim: porra, assim, que azar, diziam meus sogros: não, sorte, que se eu entrasse nunca era aquilo que vou ser. Eu vou, mas é mudar a minha vida, pá. Entretanto disse: vou dar aulas. Dei aulas, pá. Cheguei ali ao colega Paredes, o irmão do Carlos Daniel, o João, uma série deles, pá, meus alunos, lá fui eu, todo contente, pediam um fato emprestado, e pronto, e cheguei lá e disse: então, cá estou eu. Meninos, vocês vão, a primeira conversa tive com eles, vocês vão fazer um bocado aqui de exercício e tal, e depois vão tomar banho, e no fim, sabem, a água é quentinha, porque aquelas freguesias naquela altura... Claro, não tinham água quente, nem água canalizada, nem saneamento. Nada, tomavam banho no balde, lá... Era no Alguidar, não é? E tal, no Alguidar e tal. Vocês vão tomar banho de água quentinha, olha, vamos correr aqui, olha, eles a pôr a mão, todos contentes, vocês vão trazer uma toalha e um sabonete, e vocês vão chegar a casa e a vossa mãe vai-vos dizer: ai, que o meu filho cheira tão bem. Olha, a partir dali comecei a ganhar uma estima tão grande. Quando o meu carro chegava, eles batiam palmas, o professor já veio e tal. E eu disse: olha que engraçado, este curso é engraçado. Ouvi dizer que o Zé Porto ia abrir. Vai. Epá, vou mudar já a minha vida. E então abriu e eu fiz a transferência. Não era preciso fazer. Pronto, depois já sabes o resto da história. O que interessa é o seguinte: foram os meus alunos que foram, e isto é que eu tenho que dizer sempre, os meus alunos foram que me ensinaram a minha felicidade da vida. Eu sou muito feliz profissionalmente porque foram os meus alunos que me ensinaram o caminho para a minha felicidade. Por isso é que eu tenho por eles aquilo que tu sabes que tenho. Claro. E depois foi o Sr. Pedroto que me ensinou a felicidade. Era aí que eu queria chegar. Porque tu tens a palavra ídolo é muitas vezes tida como uma paixão exacerbada por alguém sem que essa paixão tenha propriamente uma correspondência direta, mas no teu caso tu tens 2 ídolos que muito segues, que estás permanentemente a citar e que também, em certa medida, tu te consideras tal como tu és pela gratidão que eles tiveram para contigo para te aceitar. Um de cada vez. José Maria Pedroto e professor Manuel Sérgio. Começamos cronologicamente. É José Maria Pedroto. Exatamente. Então, tenta-me lá fazer entender porque é que José Maria Pedroto é importante para ti, mas é simultaneamente importante para o futebol e o desporto em Portugal. 5 minutos. Espetacular. Ora bem, vou tentar então reduzir o máximo, para falar nele, Deus me livre, tenho. O Sr. Pedroto, eu estava no quinto ano, tinha a opção de futebol, não é?
já tínhamos no terceiro ano com o Pino de Moraes e o quinto ano com o professor Vitor Frade e tal, o futebol, e fiz a opção futebol, tive de facto também uma boa nota, mas toda a gente que pode ter-se trabalhar para ela, e portanto correu-me bem, e foi o Sr. Pedroto lá fazer uma palestra. E eu fiz-lhe uma pergunta meio a medo, que diziam, o Pedroto arranja um gajo, tosse, o senhor faz o coelho e tal, está distraído e tudo. Eu não sei, ele falava muito sobre o jogo, a importância do jogo. O jogador tem que estar no jogo de uma forma atento, tem que estar dedicado, tem que ter isto, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. As relvas têm que estar de acordo com os princípios, não sei o quê. As convocatórias são feitas de acordo com o jogador durante a semana. Eu falava do jogo. O jogo tem princípios muito importantes em relação à posse de bola. A posse de bola é um elemento fundamental. Quem tem a bola ganha o jogo. É importante ter a bola, mas saber o que é que faz com ela, o jogo, as suas variantes de jogo. E depois variantes de jogo, o jogo e as suas variantes. E depois, tem alguém que quer fazer uma questão? E eu pus-lhe uma questão. Qual é a importância do jogo para o treino? A pergunta que eu lhe fiz. E ele disse, como é que o senhor se chama? Sou Zé Neto e tal. Muito bem. Venha à minha sala de aulas que eu dou-lhe esta resposta. Deu uma resposta muito geral, mas depois, no fim, veio a ter comigo e disse, venha à minha sala de aulas que eu dou-lhe o resto da resposta. A sala de aulas era o Vitória de Guimarães, 1981-82. E eu lá fui. Fui a Guimarães e então fui ter com ele, tinha autorização logo de entrar ali no Guimarães, um treino à porta fechada, estava o Vitória a treinar com o Gil Vicente, um treino à porta fechada, e eu sei que o Sr. Pedroto deu, o Vitória jogava Damas, Abreu, Romeu, Gregório Freixo, Nivaldo, Barrinha, Festas, era uma equipa notável, Tosé, e o Tito, então ele era, Nivaldo, você passa bem a bola, pá. Passa, desmarca-te, leva um colega contigo, pá. Ele ficava um bocadinho com a bola. Nival, mas 3, 4 vezes chegou uma altura que ele deu-lhe um arranque daqueles que não se pode dizer em termos públicos. E ele veio a minha beira, o Sr. Pedroto disse, está a perceber? Primeira parte da resposta, está a perceber? A partir dali, o Nival foi o melhor em treino. E viram os dois abraçados. E ele disse, acabou por perceber? E assim, pá, já esta é a primeira lição. Às vezes o jogador necessita de um arranque, mas não é um arranque nefasto, não é um tiro que se lhe dá. É vai, mas não é pegar nele no colo, é dizer vai porque senão cais e eu não te convoco. Portanto, de mostrar-lhe também a outra face. Ali está o inferno, está ali, olha, está ali o diabo com o gadanho e com o rabo a dar, que te vai levar com a forquilha. Pá. Portanto, ele a partir de... E depois chegamos ao balneário, ao gabinete, e ele disse... professor, vamos aqui conversar então um bocadinho. Olha, como é que funcionam as mitocôndrias? Eu lá, pergunta. Olha, se eu em dia começar a fundamentar a minha resposta da energia química e energia mecânica, hoje estava relativamente presente na minha cabeça, e o ciclo de Krebs e tal, mas disse, que pergunta é que ele me faz? Ele estava a começar a querer tomar nota, e ele diz logo, olha, e se eu tiver 2 treinos por dia? E se eu na pré-época tiver 3 treinos diários? Acha que devo fazer 3 treinos diários? Olha, e se na véspera do jogo, acha que deve fazer um trabalho de velocidade, assim em cima do jogo? Ou acha que melhor na sexta? Espera aí, o senhor faz-me 4 ou 5 perguntas, tudo de rajada, mas eu não sei, quer dizer, aliás, vamos aqui uma coisa, o senhor vai me perdoar, mas perdoa-me se eu lhe fizer uma questão, diga lá, olha, o que é que nós combinamos? E ele calou-se, diga lá, o que é que combinamos? Combinámos que eu é que lhe vinha fazer aqui perguntas. Não é? Quem é que sou eu para dar respostas? Eu não sei nada. Eu aprendi na universidade alguma coisa, mas só começo a saber quando aplicá-la. Não é? O conhecimento é isto, é a aplicação daquilo que sabe. Quem não aplicar não é nada. A cultura é a aliança do saber com a vida. E já bem o professor Manuel Sérgio. Isso é outra coisa. A aliança do saber com a vida. Então, pronto, ok, então pergunta, então olha, pergunto lá. Eu perguntei, olha, venha amanhã tomar um café comigo ao Blascas. E eu lá fui ao Blascas. Epá, no Blascas, tomar café com ele. Ele apresentar-me aos amigos dele, junto àquela coluna que lá está lá uma coluna, agora está um bocadinho modificado, estão outras mesas, outras cadeiras, mas eu de vez em quando vou ao Blascas. No outro dia, todos os 7 de janeiro, o Futebol Clube do Porto convida-me e dá uma aula aberta no Museu do Futebol Clube do Porto, onde eu convido os meus melhores alunos, com melhores médias, são 4 ou 5 alunos ou 6 de cada turma, com muitos convidados, com equipas técnicas do Porto, com o seu presidente, e a direção também vai assistir, é fantástico, já são há 4 ou 5 anos que fazemos esta aula, em homenagem à partida do Sr. Pedroto, que ele morreu dia 7 de janeiro. E então, lá no museu,
Então, e depois os alunos vão visitar o museu e o Sr. Pinto da Costa dá uma prenda. Portanto, eles já sabem na primeira aula, em setembro, no arranque do ano letivo, que eu lhe digo logo, atenção, 7 de janeiro, vamos fazer aqui um campeonato terrível de competência. Os melhores alunos, que tiveram 17 para cima, são convidados a estar presentes assim, 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 assim. De maneira que é logo um objetivo de conquista. Bom, mas voltando, o Sr. Pedroto, lá fui no dia 7 de janeiro, eu vou lá ao café e coloco a mão na coluna e começo a falar com ele, até o senhor que ainda se servia lá, a mesa estava ocupada e ele virou um café ao chão, a senhora que estava lá na mesa junto à coluna, disse, já está aqui café e tal. Pronto, eu limpo, minha senhora, eu também já estou a ir embora. A mesa já está pronta. Ele até virou um café de propósito, da minha perspectiva. E eu sento-me lá, que ele já sabe. E eu ponho a mão e converso com ele, chamo-o a mim, pá. O Sr. Pedroto, lembra-se quando me apresentou, que depois fomos para Guimarães no seu carro, no Jaguar de cor cinzenta, estofos em couro, e eu com música clássica de Beethoven a tocar, e eu recordo perfeitamente a viagem que nós fizemos, Sr. Pedroto. E o Sr. Pedroto depois chegou lá e continuou a dizer, venha cá, olha o jogo. Então, a partir dali, ele quis-lhe fazer uma oferta, que se o Sr. Pedroto gostava de coisas novas, era um homem que tinha a humildade para aprender e tinha como um treinador de sucesso, tem que ter todos muita humildade para aprender. Ele estava sempre a fazer perguntas e tinha competência para partilhar. E é aí que tu introduzes a estatística, não é? É aí que depois, exato, eu digo ao Sr. Pedroto, ora bem, o que é que tem o jogo? O jogo tem. Fui ao professor Jorge Araújo, atenção, porque o basquete estava muito elaborado, de investigação. Eu disse ao professor, mostre-me aí uma análise de um jogo de basquete. Ele mostrou-me assim, tá bom, vi assim por alto, disse, para quê? Há uma coisa que tem na minha cabeça e tal. Então comecei, o que é que tem jogo de futebol? Tem passe defensivo, intermédio, ofensivo, tem passe curto, médio, longo, tem remate qualificado, zona fora da área, dentro da área, como? É pouco, Sr. Pedroto, é pouco. Rematar dentro da área, fora da área é muito pouco. Tem que ser mais, zona A1, A2, A3, A4, A5, A6, 25 zonas de remate, que eu caracterizei no mapa. Depois tem ataque, depois tem posse de bola, zona defensiva, ofensiva, portanto um cronómetro do nosso e do adversário, quer dizer, peguei em alguns parâmetros de jogo e o Vitória veio jogar a Penafiel e eu fui observar o jogo à minha maneira e levei esse resultado numa folha, não é? Numa folha, e depois com 5 ou 6 folhas a explicá-lo, o resultado de uma forma objetiva, e depois a sua explicação racional. Claro. E pá, quando eu cheguei, que aquilo que havia, não havia computadores, um histograma de barras ali, pintado e tal, quando eu cheguei com isto ao Sr. Pedro lá, a Guimarães, ele olhou para aquilo e disse, Moraes, não há treino, vamos para o balneário. Professor, faz favor. O treino é seu. E aí eu até suei e comecei logo a suar. E eu é que vou falar com os jogadores. Então comecei a falar. Nós temos de assim, temos de passe assim, temos de remate assim, eficácia tantos remates, quer dizer, fizemos 24 ataques, por exemplo, 14 remates e nenhum golo, e onde é que está a eficácia? Que interessa atacar muito e rematar muitos nos marca-golos, por isso é que nós temos que colocar a maior eficácia na zona ofensiva do lado direito do lado esquerdo, do lado direito não aconteceu isto assim, do lado esquerdo. Eu comecei a explicar algumas questões que relataram o jogo, e ele a partir daí disse-me assim, atenção, agora vamos comparar este jogo com um jogo em casa. E a partir de um determinado momento disse-me, para o ano vai comigo para o Porto. Pronto, foi essa pergunta, essa questão que ele me disse, ficou marcado, foi a imagem mais nobre que me apareceu na minha vida. E o resto da história com Zé Maria Pedroto tu contas no teu livro. Professor Manuel Sérgio. Pronto, depois é que eu estou no Porto e depois continuo com o Artur Jorge, continuo com o Ivites na área do treino, que depois de estar no Porto, eu apareço na equipa técnica para recuperar os jogadores lesionados, só para concluir num minuto, pubalgias. Eu sabia o que era a pubalgia, mas o Vermelhinho e o Jaime Magalhães tinham pubalgia e tinham começado a jogar 1 mês e 10 dias depois. Como é que eles treinam? Não sei. Então toca ir à França, ao Bosquet, e depois também cá, comecei a trabalhar com eles na piscina, no campo e tal, e eles começaram, nunca mais tiveram recidivas, e depois vêm as fraturas, e depois vêm os ligamentos cruzados.
do Jean Pacheco, do Zé Beto, do Semedo e tal, e os jogadores começam a recuperar, e ninguém mais tem recidivas, porque depois então é que eu percebi que de facto estava numa grande universidade, porque me permitiu aplicar aquilo que eu conhecia. Se não aplicasse, ficava só com o conhecimento da anatomia e da fisiologia nos livros, não é? Pronto, à frente. O professor Então, Manuel Sérgio, quando é que surge no meio do teu... Deixa-me só, porque isso é importante, o Artur Jorge me deu uma atividade que foi muito bonita, foi trabalhar a especificidade do treino, tem a ver com a velocidade de reação. Lembro-me sempre de Joari e de Fernando Gomes, 2 pontas de lança com velocidade específica, 2 médios ala, Futre e Jean Magalhães, em que recuperavam de forma diferente e tinham que ter mais tempo de intervalo entre as cargas, e os nossos centrais, quer Eurico, Geraldão, Isidro Luiz e Celso, tinham de média 27, 30 saltos por jogo, e nós tínhamos de trabalhar muito a pliometria, que os outros jogadores não precisavam fazer porque não tinham tanto trabalho. Começámos a personalizar a tarefa, chamamos assim. Bom, professor Manuel Sérgio, eu vou com o Sr. Pedroto para estágio e vou por caminho e leio uma entrevista e estava, não há educação física, não há educação física, não há educação física. Não há educação de bestas esplêndidas e coisas. Esta me dá cabo do nosso curso. Se nós acabamos, que é um gajo aqui para Lisboa, não há educação física, não há educação... O Sr. Pedroto, conhece o professor Manuel Sérgio? Conhece, ele de vez em quando liga-me. Eu gostava de o conhecer. Porquê? Diz-me, porque aqui ele diz assim, não há educação física, educação de bestas esplêndidas. Ele tem uma certa razão disto. Portanto, então não há... Porque é que chamam os cursos de educação física e desporto? Deviam-nos chamar, se calhar, de desporto, educação física, educação de físicos. Então, vou convidá-lo para jantar connosco. E convidou, estávamos no Hotel Tivoli Jardim, e ele convida-nos a jantar connosco. O professor vivia ali na Avenida de Berna, agora vive lá mais na Aroeira, perto da Aroeira, mas vive na Avenida de Berna. E foi lá ter connosco, jantou, isto é, connosco para ir até às 2 ou 3 da manhã, a falar, e eu comecei a ouvi-lo. O homem o homem, a multiplicidade do homem, corpo, mente, desejo, natureza, sociedade, o corpo que realiza, a mente que pensa, a natureza da área em si, corpo, mente, natureza, desejo, a motivação para realizar, e ninguém faz nada sozinho, o homem que ama, que chora, o homem que está por trás do jogador que remata. Então, quando o homem vive melhor, quando o homem é feliz, remata melhor, etc. Começa com esta filosofia que tem a ver com a tese dele. A tese dele chama-se a tese da motricidade humana. Portanto, é uma tese que ele lança em 1970 e tal, que de facto é consagrada, foi o princípio básico, inclusivamente, penso eu, até da polarização tática, que tem a ver com esta fenomenologia. O todo no todo, o todo no todo. A epistemologia da motricidade humana era a tese do professor Manuel Sérgio, que agora tem a cátedra, ele tem cátedra. Essa tese deu cátedra. Neste momento há uma única cátedra em Portugal, que chama-se Manuel Sérgio, e a cátedra chama-se Desporto, um paradigma, desporto, transcendência para a felicidade. Eu vou defender esta máxima na minha vida enquanto eu puder, inclusive os meus alunos do mestrado. Bom, mas então o professor Manuel Sérgio, a partir dali, nunca mais o larguei. Nunca. Não há hipótese. Não é um homem que pensa de uma forma desta natureza, que é um combustível de uma cultura, de um desejo, de uma necessidade. O homem que diz que correr dá saúde, nadar dá saúde, andar de bicicleta dá saúde, mas não te esqueças que para ter saúde é preciso, antes de mais nada, que a vida tenha sentido para ti. Se a vida não tiver sentido para ti, não há pedalada, nem passada, nem corrida que te valha. A primeira coisa que temos que ter para ter saúde é que a vida tenha sentido para nós. Este professor querido, nosso querido professor Manuel Sérgio, é uma voz que nunca mais clamou no deserto. Nunca. Porque onde eu puder, chamo-o. Em todos os cursos de treinadores eu ponho o telemóvel em alta voz e ele fala connosco, como foi nos teus 2 cursos. Tu és um campeão, pá. Aliás, tu és um campeão, não vale a pena agora estar, eu sobre ti ainda tenho muito que falar. Um campeão não só na comunicação, mas na maneira de estar. És um campeão da vida,
e tive um privilégio enorme de ter como aluno curso de treinadores, como tive agora que é o Gerry Silva. O Gerry Silva fez agora a sua dissertação. Eu vi o Gerry Silva, um advogado que tem vários jogadores estrangeiros, treinadores estrangeiros na sua carteira profissional. E eu vejo numa sala de aulas e disse: o que é que estás aqui a fazer? Eu vou fazer o mestrado. Mestrado de quê? Eu quero ser melhor advogado. Tenho que estudar mais desporto para saber mais esta área. Por isso eu tenho que me meter aqui. Disse: então fez uma dissertação que vai ser publicada, teve 20, o júri, até está o professor Jorge Bento e o professor António Cunha, do handball, a assistir, teve 20, uma coisa. Treinador, quem és tu? É a pergunta que ele faz, que está descrita de uma forma extraordinária e que vai ser publicada no dia de aniversário da sua mãe, se Deus quiser, no tempo próprio. Mas é mais um discípulo do professor Manuel Sérgio, o Gerry. Também é. Agora, e de que maneira? Eu acho que já o conheces. Já conheço. Portanto, o professor Manuel Sérgio é um bocado isto. Como é que eu posso definir? É um pioneiro, a vida tem-me dado tanta... tem tido para mim uma bondade imensa de conhecer pessoas e situações para as quais eu me sinto vocacionado a abraçar, pensar, sei lá. O professor Manuel Sérgio, o 50º livro, veja bem, mas o professor Manuel Sérgio com 24 anos tinha a 4ª classe, Jorge. Com 24 anos tinha a 4ª classe. Diz ele que foi feito em Trás-os-Montes e nasceu em Lisboa. O pai era guarda republicano e a mãe empregada de servir. Ele diz naquele livro de 600 páginas, O Futebol e Eu, que ele caracteriza a sociedade portuguesa e o futebol integrado nessa sociedade desde os anos 40 até à atualidade. O homem tinha 24 anos, tinha a 4ª classe e hoje é catedrático de várias universidades da América Latina e de Portugal. Tem 57 livros publicados. 57 livros publicados. Pá. O professor Manuel Sérgio, o 50º livro, foi publicado em Lisboa, era o Futebol e eu meti-me no comboio e fui para aí abaixo. E onde é que o senhor está, professor? Eu estou aqui nos Soares Presuntos, aqui com o Jorge Jesus e com o Conselho de Abreu e tal. Venha cá ter connosco, ainda estamos aqui, o livro. E a que horas é a apresentação do livro? É agora a seguir. Então eu vou ir ter convosco. Fui ao táxi, esperem um bocadinho. Fui lá ter com eles. Então, viu, Jorge Jesus, vamos conversar um pouco agora. Conversa sobre literatura, senão Jorge Jesus estraga já um bocado isto. Que ele brinca com as letras. Mas é de facto um treinador, mas brinca um bocado com as letras, não queria meter aqui, mas é de facto uma pessoa apaixonada também pelo professor Manuel Sérgio, e diz ele: eu não preciso ler muitos livros, basta de vez em quando almoçar com o professor Manuel Sérgio, que já levo comigo uma carrada de livros. Verdade, E é verdade. E eu cheguei lá e disse: professor, passado 10 minutos, um beijinho, vou-me embora. O quê? Chega aqui, está 15 minutos e vai embora. Pois, então, hoje não nasceu uma criança, eu já a vi, vou-me embora. Tenho um curso de treinadores no Porto, vou-me embora. Portanto, estas pessoas que vale a pena a gente fazer uma viagem, 300 km, estar 15 minutos e vir outra vez para casa. Portanto, é isso que eu guardo do professor Manuel Sérgio, porque de facto é uma pessoa admirável, É admirável que faz. É de uma sabedoria infinita, quase. Infinito. É uma pena. Ele às vezes lá me liga: Zé Neto, eu caí. Zé Neto, eu hoje faço anos. Engraçado. Eu já sabia, mas hoje faço anos. E depois, claro, lá liguei logo ao professor. E ele, diz lá tu, quando eu fiz o meu doutoramento, ele e o professor Camacho Vieira, ele foi o autor do meu doutoramento, ajudou-me muito no meu doutoramento, o professor Manuel Sérgio, o professor Guedes de Carvalho, o professor António de Sousa, o professor Manuel Sérgio. Então estava lá no auditório, num auditório de uma capela do século XVII da Universidade da Beira Interior, estavam lá tanta gente, que foram lá dormir, outros saíram às 5h30 da manhã para estar comigo e tal. E lá está o professor Manuel Sérgio. E quando eu acabei as provas, dei com ele debaixo dos claustros a limpar as lágrimas com o lenço da mão. Eu sabia que aquelas lágrimas eram as lágrimas de alegria de alguém que foi ao encontro da vontade que ele queria. É assim, a vida faz destas coisas e não há tesouro mais importante do que... Zé, quando é que sai o teu livro?
Agora eu vou demorar, eu não posso escrever tudo, senão... É o final deste ano? É uma prenda de Natal? Não, ainda vai ser. A parte autobiográfica vai demorar mais um bocadinho de tempo. Olha, Zé, para Já rematarmos esta conversa... vai ficar muito bonito. Mas eu tenho aí uma coisa, que são as fontes de sucesso, se calhar vai ser as fontes de sucesso. Antes do livro da autobiográfico, vai ser um que chamava As Fontes de Sucesso. Estou a trabalhar. Deixa-me encerrar esta conversa só dizendo-te o seguinte. Sim. Eu vou agradecer-te até ao último suspiro o facto de me ter cruzado contigo e de tu me teres facultado tanta boa energia, tanto conhecimento e tanta amizade. É difícil de definir aquilo que tu me tens transmitido ao longo destes anos e esta conversa é apenas e só isso. Mais uma conversa das muitas que já temos tido. Muito obrigado, meu amigo. Eu é que fico feliz por ter do outro lado pessoas onde vale a pena. Que horas foi? 24 horas por dia, foi o que eu disse. 24 horas por dia, estou contigo. E se eu souber que tu não precisas, se eu souber tu precisas de mim, mas que eu saiba que tu precisas de mim, não é preciso tu me dizeres para eu estar ao teu encontro, que eu imediatamente te bato à porta. Muito obrigado.